Bom, agora a gente vai para a parte das perguntas. Eu estou aqui com as que foram mais votadas. Muitas delas eu acho que já foram respondidas durante as apresentações. Vocês, sim, podem vir para cá. A gente pode... eu estou aqui com ele, com as perguntas aqui. Eu posso passando para vocês. Quer ver também? Também. Bom, então, as primeiras perguntas mais votadas aqui eram sobre deploy, as duas perguntas, como que é o processo, né, de deploy, e a segunda são as ferramentas que a gente usa para deploy. Eu acho que a apresentação do Kaique deve ter respondido isso. Caso quem tenha feito essa pergunta, alguém que votou, acha que tem mais alguma coisa sobre deploy que quer fazer, que quer perguntar, pode levantar a mão que eu passo o microfone. Mas caso essas primeiras tenham sido respondidas, então a gente vai passar para as próximas. Aqui tem sobre a estratégia de contratação, e como que a gente faz o balanço do time entre quem é júnior e quem é mais sênior. Eu acho que é uma pergunta para o Sander. Alô, agora sim. Cara, não vale você pular a pergunta e mandar a pergunta para mim. O Kaique tem que responder. Bom, como é que a gente faz o equilíbrio entre sênior e júnior? A gente não faz. A gente não tem o luxo de escolher contratar sênior, contratar júnior. Eu tenho um monte de vaga, contrataria divididinho, bonitinho, mas, meu, você nunca sabe quem é que vai aparecer, quando que essa pessoa vai aparecer, né? No caso de sêniors é até um pouco mais complicado, porque essas pessoas estão trabalhando em outras empresas, estão muito bem obrigadas, então você tem que ir lá atrás delas, tem que ativamente recrutar, não é tão fácil. Então, a gente faz de tudo para contratar as melhores pessoas possível, e nós vamos treinar elas aqui dentro. Então, se eu tiver que contratar só estagiário, é só estagiário para ser contratado, nós vamos treinar todo mundo para eles poderem virar sênior, líder, especialista e por aí vai. Demora? Demora. Mas o time todo já concordou com essa ideia de que nós estamos aqui e a ideia é multiplicar, né? Multiplicar conhecimento, ensinar os outros e tudo mais. Então, se parecer uma pessoa muito boa, júnior, sênior, a gente vai contratar. Uma outra pergunta muito votada foi sobre Deep Learning, que é qual a frequência que a gente usa Deep Learning e se a gente testa Deep Learning em todos os projetos. Eles querem... O seu Paulo quer falar sobre o projeto de NLP, talvez? Bom, é meio o que eu disse na apresentação, assim, eu acho que tem uma questão de retorno, assim, você vai gastar muito tempo fazendo um modelo mais maluco que você encontrou semana passada, ou você vai gerar valor rápido para a empresa e entregar um negócio que funciona agora, mas que não é tão incrível assim. A gente não conta de Deep Learning, tipo, nossa infra ela é feita para ser agnóstica ao modelo que a gente está usando, a gente não está trancado para dentro do XGBoost ou para dentro do Scikit-Learn. A questão é que essas coisas são mais difíceis de monitorar. Elas são, o Deep Learning em particular, assim, é um negócio que é sensível, mais delicado de treinar, é um negócio que você precisa estar tunando muitas coisas na mão e nem sempre funciona. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente vai avançando e deixando os projetos cada vez mais prontos e tendo que melhorar eles, fechando, por exemplo, na área de atendimento, a gente vai ter uma série de modelos uma hora e que a gente vai começar a ter que sempre melhorar eles e não fazer novos. Eu acho que aí sim é o momento de usar Deep Learning. Eu acho que esse momento está chegando agora. Então, eu acho que é meio isso. Assim, a gente não é contra, mas é uma questão de retorno. Assim. Eu não sei o que o pessoal de outras áreas acha. Eu acho, complementando, por uma questão de modelagem, acho que para a maioria dos modelos que a gente tem em produção hoje são dados tabulares, né? E Deep Learning, né, se você botar só na caixinha da modelagem, né, o melhor modelo, acho que hoje em dia, se você for ver no Kaggle para visão computacional, você não tem outra escolha. Para NLP agora está começando, quando você fala só de um modelo, né,
Best Single Model, quando as pessoas fazem esse tópico no Kaggle e perguntar qual que é o seu melhor modelo sem stack, sem ensemble, etc., continua sendo o XGBoost LightGBM. Então, eu acho que, tirando assim, todas as facilidades que o modelo com XGBoost tem, que ele é bem robusto, outlier, o tratamento das features, etc., eu acho que para o tipo de dado que a gente tem hoje, não faz tanto sentido usar Deep Learning se você for pensar em dado tabular. Mas eu acho que a partir do momento que Deep Learning para esse tipo de dado avançar e se tornar a melhor opção, acho que é natural que a gente vá começar a usar mais. Tem sobre como que é um dia comum de trabalho de um Data Scientist no Nubank. Bom, eu vou falar o meu dia porque se eu deixar alguém falar vai ser um dia diferente. Eu acho que o Sandro tocou bastante assim um pouco na nossa estrutura de squads. Então, o dia a dia do Nubank vai depender muito do squad que você está e em qual estágio daquele produto o squad está. Então, desde numa situação de onde o Matheus estava, que era realmente construir um pipeline de decisão que vai assim da primeira etapa, que é de fato conseguir os dados até a decisão, até situações onde eu comento com o Paulo que ele pegou as regras que já estavam lá e ele teve que ir melhorando, até situações que o Moneda agora está trabalhando no time de Query Strategy, que basicamente é o nosso modelo mais importante e que a gente precisa decidir qual cliente a gente aprova ou não. E aí, nesse modelo, a gente coloca muito effort. A Jéssica está nesse time também. Então, o dia a dia, assim, vai variar bastante. Você vai ter situações que você vai ficar o dia inteiro em Python, testando uma coisa diferente, lendo um paper e tentando melhorar alguma métrica, ou até situações que você vai literalmente só codar em Scala e construir todos os dados que você precisa para fazer o seu modelo. Então, se alguém quiser complementar, Kaique. Acho que eu posso falar um pouco do dia a dia do Machine Learning Engineer. Então, apesar de que a gente apresentou uma ferramenta que ela é horizontal, então a empresa inteira usa, esse tipo de ferramenta a gente geralmente desenvolve tentando resolver um problema de um squad específico. Então, se eu não me engano, o chip a gente começou em CSG. Então, a gente queria resolver um problema específico de deploy de modelo online para eles. E aí essa ferramenta ela meio que fica disponível para o time de Data Science. E aí, que nem no caso, quando eu comecei a iterar nessa ferramenta, foi, putz, a gente vai deployar um novo modelo batch. E aí a gente passou a estruturar a parte batch do chip. Então, o dia a dia do Machine Learning Engineer, apesar de que ele parece ser bem horizontal e ser bem mais trabalhando em ferramenta, ainda assim a gente tenta resolver um problema de negócio. Então, putz, tem aquele modelo em específico que a gente quer melhorar, como que acontece o deploy dele, a gente vai lá e foca naquilo. Acho que é mais ou menos isso. Complementando a resposta do Shun também, boa parte do nosso trabalho também é revisar o trabalho dos outros data scientists, né? A gente falou sobre model deck, de revisar código, revisar modelo. Então, essa é uma das formas que a gente faz com que o conhecimento flua no nosso chapter. E na nossa organização de squad, também o nosso dia a dia é muito contato com os BAs e com os engenheiros. Então, é meio que impossível você esquecer o motivo pelo qual você está construindo o modelo. Não existe você ficar na sala ali e construindo um modelo e, de repente, está só meio que vidrado em otimizar. Você tem tanto contato que você está sempre lembrando o motivo pelo qual você está usando o modelo. Então, isso é uma coisa bem legal da organização de squad, que é esse contato constante com o negócio e com outras pessoas que estão ali trabalhando e movidas no squad por um mesmo objetivo. Falando mais de rotina, assim, eu acho que cada squad é livre para fazer o que quiser. Então, tem muitos que seguem metodologia Agile e tem regularmente um planning ou até reuniões diárias
de checar o que os outros estão fazendo. Mas isso realmente depende do time. Assim, eu não tenho uma resposta que vai funcionar para todo mundo. Tem uma outra pergunta sobre o uso de metodologia Agile para Data Science. Se a gente usa e como que funciona. Eu acho que é meio que isso, né? Tipo, não é que eu não vou conseguir responder por todos os data scientists. Eu acho que no meu time em particular a gente usa Kanban e coisas do tipo, mas não é um negócio rígido no Nubank, não é um negócio que é norma. Depende muito realmente do squad que você vai trabalhar. Basicamente, então, é mais o Agile a gente vê mais no nível de squad. Então, os próprios engenheiros, data scientists, PMs trabalhando, do que no nível de chapter, assim, que seria o time de data scientists. Próxima pergunta é sobre dicas e como se preparar para uma entrevista para data scientist aqui no Nubank. Pô. Preparar para a entrevista. A primeira coisa é que você já devia estar se preparando, né? Então, se preparar para uma entrevista é meio complicado, né? Mas tem 2 entrevistas que a gente faz, né? Então eu separei ela em 2 etapas diferentes. Então tem uma primeira que é simplesmente para validar suas experiências e tudo mais. Difícil se preparar, sei lá, dar uma revisada no meu currículo, no meu papel é difícil, né? A segunda entrevista, que ela é mais longa, ela tem uma parte de código, uma parte de business, uma parte de modelagem. É bastante material para você cobrir se você tentar se preparar, mas se você quiser se preparar, sei lá, vai para o Kaggle participar de uma competição, HackerRank, dar uma praticada, em alguns probleminhas prontos, mas eu não sei o quanto que isso vai te ajudar. É muito material, né? Eu acho que uma coisa que a gente checa, principalmente nas primeiras etapas, é o quão sólido é o conhecimento de machine learning da pessoa. Então, a gente tenta ver se ela está bem certa dos conceitos básicos. Então, a gente meio que diz que a gente testa ali o machine learning one-on-one da pessoa. Não é nada muito avançado nas primeiras fases. Então, fazer um curso introdutório assim, muito bem e saber cada coisa ou entender cada modelo, ou ao menos passar uma vez na sua vida em como cada modelo funciona, o aprendizado, etc. Não é num nível de saber as equações, o que ele está minimizando, etc. Isso é sempre legal você saber ao menos uma vez na vida, mas é de pegar como aquilo funciona e ter certeza de como aplicar e saber muito bem o que está fazendo. Então, as primeiras etapas é basicamente isso, e eu acho que depois é natural tipo, você ir para o Kaggle, como o Sandor disse, para praticar e pegar e ficar mais calejado em aplicar modelo e aprender a validar modelos, etc. E, por fim, acho que projetos pessoais, depois que você sai do Kaggle e já está meio que craque em modelar, você ir fazer um projeto que seja mais aberto, que seja você mesmo que colocou qual era a motivação do projeto, por que você está fazendo, o que você está tentando responder. Você que vai montar o dataset, então você vai usar um crawler, vai ver todos os problemas que tem em dados reais e chega no resultado final. Então, acho que se você vai nessa linha do tempo entre machine learning básico, Kaggle e programação, para depois conseguir encarar problemas mais abertos com data science, eu acho que é natural que você se torne um bom candidato para o processo seletivo. Só complementando aqui. A gente estava discutindo isso tem algumas semanas. As pessoas mandam para a gente algumas soluções de problemas, de puzzles, a gente manda dataset para eles treinarem um modelo e tal. E às vezes eu vejo soluções gigantescas e fantásticas, assim, você vê um negócio bem complexo, o cara pensou em tudo na hora de tratar o dado, aí na hora de tratar as variáveis, de analisar as variáveis, aí ele treina todos os modelos que estão disponíveis no scikit-learning, e aí ele entrega o primeiro resultado que apareceu lá como melhor. Falta, na grande maioria dos candidatos, uma certa malícia em olhar para o resultado e ver o problema que ele está tentando resolver, né? Se for para encadear um monte de código para sair do dado cru
para o output do modelo, isso é fácil, só automatiza, data robot, qualquer coisa dessa você vai automatizar. Agora, pegar esse resultado, o final do modelo, e efetivamente aplicar no problema que você está tentando resolver, é aí que está o grande truque. Porque aí que você vai iterar, aí você vai ver que você testou todos os parâmetros possíveis. Num problema normal, você não vai gastar tudo, você não vai ter tudo isso de tempo para treinar o teu modelo, ou o teu modelo vai ter tanto dado que você vai ficar treinando por um tempão. Né? Saber o que eu estou fazendo, ou para que eu estou fazendo, que dá a diferença do cara que é muito bom para o cara que fez um curso, só fez um curso, entendeu? Bom, a próxima pergunta é sobre interpretabilidade dos modelos, nossa preocupação com isso, com explainability, e quantas layers de aprovação, né, quantas camadas de aprovação, quais processos de aprovação o modelo precisa passar para entrar em produção. Bom, são duas perguntas distintas, né? O legal é que a interpretabilidade do modelo ela contrasta com a pergunta do Deep Learning, né? Depende, né? Então, a gente geralmente não precisa saber como a salsicha é feita, eu só preciso da melhor previsão possível. Então, eu estou interessado no output do modelo. O modelo está fazendo previsões corretas? Tá. Por quê? Não faço ideia, não pergunta. Para crédito, com a Lei Geral de Proteção dos Dados e tal, talvez a gente tenha alguma coisa a ver com interpretabilidade, mas nada disso está muito certo e nem como isso vai ser implementado no final das contas. Né? Mas nem todo modelo precisa. Então, hoje o foco eu vou fazer o melhor modelo para provar da melhor forma possível, né? Para maximizar uma certa métrica de negócios. Né? Então, a gente não está muito interessado em interpretabilidade. Muitas vezes o pessoal vem e pergunta, mas por quê? Raramente a gente tem a resposta, né? Principalmente quando você está lidando com modelos bem complexos e tudo mais. Então, essa foi a primeira pergunta. A segunda pergunta foi sobre layers de decisão. Né? Depende de novo. Imagina que a gente sabe mais ou menos qual o impacto que cada modelo tem no negócio. Então, eu sei dizer, esse modelo aqui, ship ele rápido e põe em produção e já sai usando porque ninguém vai morrer com isso. Por exemplo, vocês viram a quantidade de testes diferentes que foram feitos em collections. Né? Muitos dos testes são comunicação por um cara que está devendo para a gente. Poxa, ninguém vai morrer se você mandar um e-mail que usa um texto diferente e tal. Agora, um modelo que vai decidir a aprovação de clientes ao longo do tempo. Né? Então, o que a gente faz? Coloca o modelo em produção, testa o encanamento para ver se ele está funcionando, aprova um pouquinho de pessoas, começa a comparar a diferença, né? Aí leva isso para a diretoria, para os investidores, para o board e tudo mais, e isso vai ser aprovado. Então, é tudo uma função de quanta grana que a gente está arriscando. No modelo de crédito, estou arriscando a empresa inteira. Se a gente fizer besteira, não tem mais Nubank amanhã. No modelo de mandar e-mail, chipa. Tem duas perguntas sobre pesquisa. A primeira sobre o quão diferente é a área de pesquisa com o mercado. E a segunda, se a gente tem uma área de pesquisa e desenvolvimento dentro do Nubank, um departamento. E como que funciona esse... acho que se aplica a coisas não tão relacionadas com business como reconhecimento de imagem. Sobre a primeira, vou falar só sobre a primeira, beleza? Sobre a primeira tem uma diferença estrutural muito grande, que todo mundo que está trabalhando em uma parte de research de alguma universidade vai ter os seus dados estáticos. O que é isso? Você tem a base lá e você não consegue mudar a sua base. Na hora que você vai para a indústria, sua decisão vai mudar a sua base de dados, que vai mudar o seu modelo, que vai mudar a sua decisão. Então, você vai para esse ambiente muito mais dinâmico. Então, estruturalmente é muito diferente, muito diferente. Geralmente, pelo menos na parte de machine learning, você vai ter uma preocupação enorme na academia em previsão. Você quer fazer a melhor previsão. Na indústria, você quer tomar a melhor decisão. E aí, cara, é muito mais complexo nesse sentido, nesse loop, nesse feedback loop que você tem aí. Você vai ter que colocar coisa de inferência causal, você não vai mais otimizar log loss, você vai otimizar uma métrica de negócios. E aí, a hora que você começa a ter essa interação, fica mais complicado. Bom, sobre a área de pesquisa, a resposta curta é não.
nós não temos uma área onde eu vou trazer um pessoal e vou falar, não, vocês fazem pesquisa, tem esses temas aqui, publiquem papers e vão apresentar. A gente não tem isso. A gente tem iniciativas assim que não, né, que não são tão organizadas, porque, enfim, o time tem pessoas que têm perfil de pesquisadores, né, tem gente, tem doutorando e tem pessoas com doutorado. Então, uma maneira que a gente faz isso é com o article reading, que acaba sendo meio que uma pesquisa. A gente apresenta o artigo para o time e a gente incorpora coisas que são apresentadas nos nossos frameworks ou nas nossas soluções. E também a gente tem um outro grupo organizado de pessoas que estão pegando também coisas de papers ou tentando coisas novas, meio que como projeto B, assim, mas não é nada estruturado e ninguém, acho que está aqui, assim, o papel principal é fazer pesquisa. Eu acho que a gente hoje a gente usa a pesquisa muito mais como a gente consome pesquisa, mas não necessariamente a gente produz pesquisa para fora. Exatamente. Tem perguntas sobre a gente ter um time tradicional de BI e o que esse time faz e se ele existe. Bom, já citei na minha apresentação, mas a gente não tem mais um time centralizado de BI, né? A gente tem um time centralizado de infra de dados, 2 times, na verdade, de infra de dados e ferramentas de dados, que toca mais a parte de engenharia, manter o encanamento funcionando, digamos assim, e ajudar as pessoas, de forma horizontal, a poderem usar esses dados melhor. Mas cada squad tem um data scientist, alguns analistas, e é uma unidade que, idealmente, consegue tocar sozinha a sua parte do negócio. Então, eles não deveriam precisar de muitas pessoas de outros times para poder fazer o papel deles. Então, na prática, cada time vai criar suas métricas, criar suas tabelas, criar seus dashboards, monitorar o que está acontecendo com a sua parte do business, e sem ter que ficar dependendo de uma outra equipe para fazer isso. A próxima pergunta é sobre como que funcionava a área ou a gente fazia os modelos quando, nos primeiros dias de Nubank, quando a gente não tinha tantos dados, como que a gente tomava decisões sem ter dados de... Acho que você... Eu cheguei um pouco depois aqui. Não tem ninguém da velha guarda para responder essa pergunta hoje, né? E aí? Eu vou dar um chute aqui, só por Deus, meu. Olha, você colocava o modelo em produção, ninguém olhava para o modelo. Né? Tinha um serviço que a gente colocava, esse serviço ele funcionava um dia sim, um dia não. E aí, às vezes ele ia lendo os IDs, ia dando aumento de limite para os IDs, e aí no meio ele parava, e se você deu azar no sorte lá, você não ia receber aumento de limite. Deu tudo certo. Deu tudo muito certo. Hoje, a gente beira o neurótico, a gente quer, deu um trisco de variação numa feature específica do modelo, a gente vai olhar e ver o que aconteceu, mas olha, no começo, bicho, deu tudo certo. Complementando um pouquinho o que o Sander falou, basicamente, R² maior que 0 está valendo, né? Acho que o grande aprendizado que a gente teve assim, nessa época foi que valia muito mais como assim o deployment era uma questão muito mais difícil de se garantir end-to-end, valia muito mais o esforço em você garantir esse deployment, e qualquer decisão que você está tomando, qualquer modelo que você coloca que é melhor que o anterior, já está adicionando muito valor. Então, garantir que aquele valor que você viu no seu modelo vai, de fato, vai ser o que vai ficar resultado, né? Em relação à parte dos dados em si, acho que essa era a nossa maior desvantagem em relação aos bancos no começo da empresa, né? Você não tem nada de dado e está competindo com empresas que têm décadas e décadas de informação sobre os clientes. Então, esse é o ponto que, com o tempo, a gente vai crescendo cada vez mais e fica numa posição mais competitiva, porque a gente começa a ter o histórico dos nossos próprios clientes, do que aconteceu com eles. Mas, para começar a empresa, você acaba dependendo muito de fontes de dados que estão disponíveis no mercado, né? Que você pode comprar e saber, o score dessa pessoa no Serasa é X, no Boa Vista é tal. Então,
toma a sua decisão basicamente em função disso, sem saber na prática o que aquilo quer dizer para o seu negócio. Com o tempo, você começa a poder entender o que aconteceu baseado naquelas decisões iniciais. Nós treinamos o nosso modelo de risco de crédito na pior crise da história desse país. Vamos ver se vai melhorar. Se melhorar, o modelo vai para o lado certo, então tá tudo bom. Bom, a gente vai finalizar a parte de perguntas. Nós vamos continuar aqui, então vocês podem se aproximar dos data scientists e fazer suas próprias perguntas.